Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. A poeira vermelha grudava nas minhas mãos quando segurei as trouxas pela última vez. Meu nome é Helena. E eu fugi no meio da noite sem nada, levando apenas 2 filhas pequenas e o medo colado na garganta. Naquele momento, enquanto a escuridão engolia a estrada de terra batida, eu ainda não sabia que o fazendeiro vizinho ia mudar completamente o nosso destino. Enterrei meu marido numa quinta-feira de céu azul. Um azul bonito demais para um dia em que a terra engoliu a única pessoa que ainda me chamava de meu bem. Joaquim morreu no meio da ordenha, cercado pelas vacas que ele cuidava com carinho desde menino. O coração parou ali, sem aviso, como se a vida tivesse desligado sem pedir licença. Disseram que foi rápido, que ele não sofreu. Mas eu sofri por nós dois. Sofri pelos dias que não vieram, pelas conversas que ficaram pela metade, pelo futuro que sumiu junto com ele. Fiquei sozinha com 2 meninas pequenas num casebre de fazenda que já não era mais meu. Júlia, de 8 anos, entendia mais do que devia e não perguntava nada. Apenas me olhava com aqueles olhos fundos, tentando ser forte demais para a idade dela. Marina, de 5, ainda perguntava quando o pai ia voltar. E eu mentia. Mentia porque não tinha forças para dizer nunca mais. Mentia porque a verdade dói demais quando sai da boca de uma mãe. 3 semanas depois do enterro, 2 homens chegaram de terno claro e pasta de couro. Bateram na porta como quem já era dono, sem respeito, sem delicadeza. Trouxeram papéis carimbados, prazos apertados e palavras difíceis que embaralhavam na minha cabeça. Mas a mensagem era simples, cruel e direta. A fazenda não era mais minha. Dívidas que Joaquim nunca contou. Juros que cresceram feito mato no abandono. 30 dias para pagar uma fortuna que eu não tinha ou cair fora com as meninas. Tentei ajuda, corri atrás de amigos, fui ao banco, bati na porta de quem pude. Descobri rápido demais como o mundo trata uma mulher viúva e sozinha, com indiferença. Portas se fecharam na minha cara, olhares desviaram quando eu passava, promessas viraram silêncio. O medo passou a morar comigo. Deitava do meu lado toda noite. Acordava junto toda manhã. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não ia esperar tirarem o teto das minhas filhas. Não ia deixar que humilhassem a gente na frente dos vizinhos. Não ia entregar o pouco de dignidade que ainda me restava. Peguei o dinheiro que juntei escondido num pote de barro, coloquei roupas em 2 trouxas velhas, segurei as mãos das meninas com força e fugi antes do sol nascer. Não havia plano, só a urgência de sobreviver, de colocar distância entre nós e aqueles homens de terno. O destino foi um rancho esquecido, nos confins de Goiás, longe de tudo e de todos. Era barato demais para ser seguro, isolado, cercado de mato fechado e silêncio pesado. A estrada que levava até lá era pouco mais que um rasgo na terra vermelha, cheia de buracos e pedras soltas. Quando chegamos, já quase noite, o céu tinha aquela cor arroxeada que anuncia tempestade. O rancho era pequeno, feito de tábuas velhas e telhas quebradas. Cheirava a mofo, a abandono, a coisa esquecida pelo tempo. Marina chorou pedindo para voltar para casa. Júlia não chorou, só segurou minha mão mais forte, como se quisesse me dizer que aguentava o que viesse. Dormimos no chão de tábua fria naquela primeira noite. Não tinha colchão, não tinha coberta que prestasse. O vento entrava pelas frestas das paredes e parecia sussurrar coisas que eu não queria ouvir. Barulhos estranhos vinham do mato. Grilos cantavam alto demais. E eu, deitada entre minhas filhas, menti de novo. Disse para Marina que agora teríamos uma casa de verdade, um lugar só nosso. E chorei em silêncio quando elas finalmente dormiram, exaustas de tanto medo. Os dias seguintes foram de luta bruta, sem descanso. Limpei, consertei, improvisei com o pouco que tinha.
Minhas mãos sangraram arrancando pregos enferrujados, tampando buracos nas paredes, tentando fazer daquele casco uma casa onde minhas filhas pudessem viver sem vergonha. O calor de dezembro queimava a pele. A poeira entrava nos olhos, na boca, grudava no suor. Cada movimento doía, cada decisão pesava. O dinheiro diminuía rápido demais. À noite, depois que as meninas dormiam, eu contava as notas, uma por uma, à luz de vela, sabendo que não duraria um mês. Júlia me olhava calada durante o dia, entendendo tudo sem que eu precisasse falar. Marina perguntava quando ia ter pão de novo, quando a gente ia comer carne, quando as coisas iam melhorar. Eu não sabia responder. No 8º dia, quando eu já achava que tinha condenado minhas filhas a um fim pior do que aquele de que fugi, ouvi os cascos. Um cavalo apareceu na divisa do terreno, levantando poeira vermelha. Em cima dele, um homem. Chapéu de couro gasto, roupa surrada mas limpa, postura firme de quem conhece a terra. Ele não se aproximou, não falou nada, só olhou. Um olhar atento demais para ser curiosidade boba, demorado demais para ser acaso. Meu peito apertou, pensei que fosse cobrança, ameaça, despejo. Pensei que os homens de terno tinham me achado. Segurei a enxada com força, pronta para defender minhas filhas se precisasse. Mas ele apenas virou o cavalo devagar e foi embora, sumindo na curva da estrada. No dia seguinte, ele voltou. Dessa vez deixou madeira boa encostada na cerca, sem dizer uma palavra. No outro dia, trouxe comida embrulhada em pano de saco, farinha, feijão, um pedaço de carne seca. Depois consertou o telhado que pingava, trocou tábuas podres da varanda, colocou dobradiças novas na porta. Nunca perguntou meu nome, nunca perguntou o que eu devia, de onde eu vinha, por que estava ali. Só ajudava, em silêncio, como quem cumpre um dever que ninguém mandou cumprir. Descobri pelos vizinhos distantes que era o fazendeiro da propriedade ao lado. Um homem calado, conhecido por viver sozinho desde que a esposa morreu de febre anos atrás. Diziam que ele era justo, trabalhador, de palavra. Diziam também que ele não se metia na vida de ninguém e não deixava ninguém se meter na dele. E sem pedir nada em troca, sem exigir explicações ou gratidão exagerada, ele passou a me ensinar. Me ensinou a lidar com a terra dura de Goiás, a plantar feijão e mandioca, a criar galinhas sem perder tudo para a raposa, a consertar cerca, a sobreviver naquele chão seco que eu quase abandonei. O rancho começou a mudar. A cerca ficou em pé. A horta brotou com folhas verdes quebrando a vermelhidão da terra. Fumaça voltou a sair do fogão todo dia. E minhas filhas, aos poucos, voltaram a rir. Ele aparecia de tarde, sempre calado, sempre trazendo algo útil, sementes, ferramentas limpas, conhecimento. Eu agradecia com a voz travada de emoção. Ele só acenava com a cabeça e ia embora montado no cavalo, sumindo na poeira. Foi quando a tempestade chegou. Começou de noite, com um vento que arrancava a telha e entortava a árvore. O céu ficou preto, pesado, ameaçador. A chuva desabou como castigo divino, martelando o telhado, enchendo o chão de lama vermelha. A luz da lamparina a apagou. As meninas gritaram de medo. Eu segurei as duas contra mim, tentando parecer forte enquanto a água invadia pelas frestas. O teto gemia perigoso e o mundo lá fora rugia como bicho ferido. De repente, batidas fortes na porta. Abri tremendo, encharcada de susto. Era ele, completamente molhado, com uma lamparina protegida na mão e um embornal no ombro. Não disse nada. Entrou, tampou as frestas com um pano grosso, acendeu fogo no fogão a lenha, tirou cobertores do embornal e sentou perto da parede de costas apoiadas, olhos atentos. As meninas se acalmaram só de vê-lo ali. Marina até dormiu encostada nele. A tempestade durou 3 dias inteiros. 3 dias isolados do mundo, sem estrada transitável, sem saída possível.
Ele dormiu sentado, de espingarda no colo, vigiando. Dividia a comida que trouxe, contava histórias baixinho para as meninas, consertava o que a chuva estragava. Eu percebi, vendo ele ali, que não estava só me ajudando a consertar madeira. Estava me protegendo de algo maior, de algo que eu ainda não entendia direito. No terceiro dia, quando a chuva parou e o sol voltou a rachar o barro, ele falou pela primeira vez de verdade: "Tem gente procurando você, Helena." Meu sangue gelou. Ele sabia meu nome. Júlia puxou Marina para dentro do quarto. O silêncio pesou como pedra. Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo ainda úmido e continuou, a voz baixa, mas firme. "Os homens que tomaram sua fazenda estão atrás de você. Dizem que você fugiu com dinheiro que não era seu. Estão espalhando mentira, sujando seu nome por toda a região. Querem te encontrar." Minha voz saiu quebrada, quase um sussurro. Eu não levei nada que não fosse meu. Eu sei. Ele me olhou fundo nos olhos, sem piscar. Mas eles querem te calar, querem que você suma ou volte sem força nenhuma para brigar. Querem a terra, não querem justiça. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Tudo que eu tinha construído ali, cada tábua consertada com sangue nas mãos, cada semente plantada com esperança, podia desabar de novo. Olhei para a porta do quarto onde minhas filhas estavam escondidas ouvindo tudo, e a dor voltou. Eu tinha falhado com elas de novo. Ele se levantou devagar, colocou o chapéu de volta. "Você não está sozinha, Helena. Eu conheço gente boa que pode te ajudar com os papéis, provar a verdade, desmanchar essa mentira. Mas você precisa confiar em mim." Eu queria confiar. Deus sabe como eu queria, mas a vida me ensinou que confiar dói, que pessoas mentem, que promessas quebram. Ele esperou. Não apressou, não forçou, não exigiu. Só ficou ali, de pé na minha frente, com a mesma paciência tranquila de quem conserta cerca quebrada peça por peça. E eu, pela primeira vez em meses, respirei fundo e disse sim. Levou 6 semanas longas e difíceis. 6 semanas de papéis empoeirados, testemunhas nervosas, viagens cansativas a cartórios de cidades pequenas onde todo mundo se conhecia. Ele me acompanhou em cada uma, montado no cavalo ao lado da carroça velha que conseguiu emprestado. Apresentou um advogado honesto, homem simples, mas competente, que aceitou o caso. Pagou custas que eu não tinha como pagar. Ficou do meu lado firme quando os homens de terno tentaram me intimidar de novo. Me chamaram de mentirosa, de aproveitadora. A verdade apareceu aos poucos, como sol furando nuvem pesada. Joaquim não devia nada. As dívidas eram forjadas, inventadas em papéis falsos com carimbos comprados. Os juros nunca existiram. Queriam a terra fértil da fazenda, não a justiça. Queriam me expulsar para ficar com tudo sem pagar nada. Quando o juiz assinou a anulação de tudo, declarando os documentos fraudulentos e meu direito garantido, eu segurei o papel com as 2 mãos e não consegui falar. Só chorei. Chorei por Joaquim, que morreu sem saber da armação. Chorei por mim, pelo medo que carreguei sozinha nas costas. Chorei pelas minhas filhas que tiveram que crescer rápido demais. Ele esperou do lado de fora do fórum, encostado no cavalo, chapéu cobrindo o rosto do sol forte. Voltamos para o rancho em silêncio, ouvindo só o barulho dos cascos na terra e o vento nas árvores. As meninas correram para abraçar ele antes de mim quando chegamos. Júlia segurou a mão dele. Marina subiu no colo. E naquele momento, simples, debaixo do sol de Goiás, entendi finalmente. Ele não tinha aparecido para me salvar como herói de história. Tinha aparecido para me lembrar que eu ainda tinha força, que eu ainda podia me levantar, que eu não estava condenada a viver de joelhos. Dias depois, numa manhã clara e bonita, ele trouxe mudas de laranjeira no embornal. Plantamos juntos, eu, ele e as meninas, todos de joelhos na terra vermelha. A poeira sujou nossas mãos, grudou na pele suada, entrou debaixo das unhas. Mas dessa vez
Não grudou como lembrança ruim, como marca de dor. Grudou como promessa de vida nova, brotando. Ele nunca pediu nada em troca. Nunca cobrou favor. Nunca exigiu gratidão em forma de dívida. Apenas ficou por perto, ajudando quando precisava, sumindo quando não era necessário. E eu, que fugi no meio da noite sem nada além de medo e 2 filhas, aprendi uma verdade que ninguém me ensinou antes. Às vezes, o destino bate na nossa porta, disfarçado de estranho silencioso. E que recomeçar não é apagar o passado como se ele nunca tivesse existido. É plantar no mesmo chão vermelho que te machucou até que brote vida nova, verde e forte. Hoje, quando olho para as laranjeiras crescendo tortas, mas firmes, quando vejo Júlia e Marina correndo entre elas, rindo alto, quando sinto o cheiro de terra molhada depois da chuva, sei com certeza, eu não estou mais fugindo de nada. Estou construindo, estou vivendo, estou recomeçando, e pela primeira vez em anos, quando fecho os olhos à noite, não vejo só escuridão, vejo amanhã. Passaram-se 3 meses desde o dia em que plantamos as laranjeiras. 3 meses desde que o juiz assinou aqueles papéis que devolveram minha dignidade. 3 meses desde que descobri que nem todo homem que aparece na sua vida vem para tirar algo de você. Alguns vêm apenas para devolver o que o mundo roubou, a esperança. O rancho não era mais aquele casco abandonado que me recebeu na noite da fuga. As tábuas podres tinham sido trocadas por madeira nova, tratada com óleo de peroba. O telhado não pingava mais quando chovia. As janelas ganharam vidros de verdade, não aqueles pedaços de plástico amarrados com arame que eu tinha improvisado no desespero. A cerca em volta da propriedade estava firme, pintada de branco, delimitando o que era meu, o que eu tinha direito de chamar de lar. Acordava todo dia antes do sol nascer, costume que nunca perdi desde os tempos com Joaquim. O galo do vizinho cantava lá longe, cortando o silêncio da madrugada. Eu levantava devagar para não acordar as meninas, pisava no chão de tábua que não rangia mais, acendia o fogão a lenha e colocava água para ferver. O cheiro de café fresco enchendo a cozinha pequena era o cheiro da vitória. Simples assim. Café todo dia, sem precisar economizar cada colher, sem precisar esticar o pó com palha de milho torrada como fiz nas primeiras semanas de desespero. Saía para a varanda com a caneca quente nas mãos e olhava a terra vermelha se pintando de dourado com a luz do amanhecer. As laranjeiras ainda eram pequenas, frágeis, mais promessa que realidade, mas estavam vivas, crescendo, fincando raízes naquele chão que eu quase abandonei. Júlia tinha voltado a estudar. Consegui matrícula na escolinha do povoado, a 15 quilômetros dali. Ela ia de carona na carroça do seu Albertino, que passava todo dia cedinho levando leite para o laticínio. Voltava no meio da tarde, empoeirada, suada, mas com aquele brilho nos olhos que só o conhecimento acende. Trazia cadernos cheios de letra caprichada, contas de matemática que eu mal conseguia acompanhar, mapas desenhados à mão mostrando países que eu nunca ia conhecer, mas que ela sonhava em visitar. Marina era diferente, mais grudada em mim, mais medrosa. Ainda acordava de noite chorando, chamando pelo pai, revivendo a fuga, os sustos, o medo. Eu ia até o quartinho, me deitava do lado dela no colchão fininho, passava a mão nos cachinhos escuros e cantava baixinho as mesmas cantigas que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Aos poucos, ela voltava a dormir, agarrada no meu braço, respirando fundo. De dia, Marina me seguia para todo canto. Ajudava a cuidar das galinhas, jogava milho para os pintinhos, recolhia os ovos com cuidado de quem segura tesouro. Regava as laranjeiras com um baldinho pequeno, a língua para fora de tanta concentração, molhando mais os pés descalços que as plantas. Ria quando eu apontava isso. Ria fácil, graças a Deus. A alegria dela tinha voltado mais rápido que a da irmã. O fazendeiro continuava aparecendo, não todo dia, mas com frequência suficiente para que eu soubesse que podia contar com ele.
Trazia coisas úteis, adubo orgânico para as plantas, galinhas novas para aumentar o plantel, ferramentas que ele não usava mais, mas que ainda serviam. Consertava o que quebrava. Ensinava o que eu não sabia. Falava pouco, como sempre, mas estava presente. Descobri que o nome dele era Vicente. Vicente Almeida dos Santos, 52 anos, viúvo havia 7, sem filhos, dono de uma propriedade média que ele tocava sozinho com a ajuda de 2 peões fixos. Era respeitado na região. Homem de palavra. Do tipo que empresta dinheiro sem papel assinado e nunca cobra juros. Do tipo que ajuda o vizinho na colheita quando a família adoece. Do tipo raro. Eu ainda não entendia direito por que ele tinha escolhido me ajudar. Perguntei uma vez, numa tarde em que ele estava consertando a bomba do poço. Ele parou, limpou as mãos no pano, olhou para o horizonte vermelho e respondeu devagar. Minha esposa morreu sozinha, Helena. Eu estava longe, resolvendo o problema de terra em cartório. Quando voltei, ela já tinha ido. Os vizinhos acharam ela caída na cozinha. Ninguém podia ter evitado, dizem. Mas eu sempre pensei, e se alguém tivesse passado por aqui? E se alguém tivesse parado só para ver se estava tudo bem? Talvez ela não tivesse morrido sozinha. Ele voltou a mexer na bomba, sem olhar para mim. Eu vi você chegando aqui com as meninas naquela noite. Vi a tristeza, vi o medo, vi uma mulher tentando ser forte demais sozinha. E pensei, não vou deixar mais ninguém sozinho se eu puder evitar. Não respondi, não tinha palavras, apenas continuei ali, sentada no batente da varanda, vendo aquele homem trabalhar em silêncio e entendendo que a bondade não precisa de motivo complicado. Às vezes, ela existe simplesmente porque alguém decidiu que o mundo precisa de menos dor. Junho chegou trazendo o frio seco do cerrado. Não era o frio de serra, o frio que congela a água e racha a pele. Era o frio traiçoeiro, que queima de dia e gela de noite, que seca tudo, que racha lábio e calcanha, que faz a terra virar pó vermelho solto no ar. As laranjeiras sofreram. Algumas folhas amarelaram. Eu molhava todo dia no fim da tarde, quando o sol perdia a força, tentando manter a terra úmida. Vicente me ensinou a cobrir o pé das mudas com palha seca para segurar a umidade. Me ensinou a fazer quebra-vento com estacas e lona velha. Me ensinou que planta é igual gente, precisa de cuidado constante para resistir ao que vem. Foi nesse inverno que a fazenda antiga, aquela de onde eu tinha fugido, foi vendida em leilão judicial. Soube por Dona Marinalva, a comerciante do povoado, quando fui comprar querosene. Ela contou com aquele jeito fofoqueiro, mas sem maldade, apenas repassando a novidade que todo mundo já sabia. Os homens de terno tinham perdido tudo. A investigação que o advogado moveu com a ajuda de Vicente tinha descoberto outras fraudes, outras viúvas enganadas, outras terras roubadas. Eles estavam presos agora, esperando o julgamento. A fazenda foi arrematada por um fazendeiro de fora, homem sério que queria produzir soja. Já tinha tratores chegando, disseram. Ia mudar tudo por lá. Senti um aperto no peito ouvindo isso, não pela fazenda em si, mas pelas lembranças que ela guardava. Foi lá que casei com Joaquim numa festa simples, só família e vizinhos, com sanfona e arroz doce. Foi lá que Júlia nasceu numa noite de temporal, com a parteira correndo contra o tempo, eu gritando de dor e Joaquim segurando minha mão com força. Foi lá que Marina deu os primeiros passos, agarrada na cerca do curral, rindo da vaca que lambia a mão dela. Mas também foi lá que Joaquim morreu. Foi lá que descobri as dívidas falsas. Foi lá que o medo nasceu e cresceu até me expulsar. Contei tudo isso para Vicente naquela noite, sentados na varanda, vendo as estrelas brilharem no céu limpo do cerrado. Ele ouviu calado, fumando o cigarro de palha dele, sem apressar, sem julgar. Quando terminei, ele disse apenas: "Lugar é lugar, Helena. O que faz ele ser lar ou prisão é o que a gente vive dentro dele. Você não perdeu um lar. Você escapou de uma prisão e está construindo um lar de verdade aqui."
Tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas o coração demora mais que a razão para aceitar certas verdades. Foi numa tarde de julho, dia de calor seco e céu sem nuvem, que a caminhonete parou em frente ao rancho. Eu estava na horta, arrancando mato entre os pés de alface. Júlia tinha ido para a escola. Marina brincava na sombra da mangueira com bonecas de pano que Dona Marinalva tinha dado para ela. O barulho do motor me fez levantar, limpando as mãos na saia de chitão. 2 homens desceram. Um deles eu reconheci na hora, o advogado que tinha me ajudado. O outro era mais velho, cabelo grisalho, roupa social simples, mas bem cuidada, pasta de couro na mão. Meu coração disparou. Problemas. Tinha que ser problemas. Gente de fora, de pasta e papel, nunca traz notícia boa. Mas o advogado sorriu acenando. Dona Helena, tudo bem? Trouxe uma visita. O homem mais velho estendeu a mão. Aperto firme, olhar direto. Meu nome é Dr. Severino, sou tabelião em Goiânia. Vim trazer uma notícia sobre a fazenda que a senhora perdeu. Meu estômago virou. Eu não quero mais nada com aquilo. Entendo. Ele abriu a pasta, tirou alguns papéis. Mas a senhora precisa saber. Como parte da investigação sobre a fraude, a Justiça determinou que todos os bens adquiridos ilegalmente pelos homens que enganaram a senhora sejam revertidos em indenização às vítimas. A senhora tem direito a uma compensação significativa. Compensação. A palavra ecoou na minha cabeça sem fazer sentido. Quanto? Ele disse o valor. Um valor que eu nunca tinha visto junto na vida. Um valor que dava para comprar terra, construir casa de alvenaria, botar as meninas em escola particular na cidade, viver sem aperto por anos. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na beirada da varanda. Marina veio correndo, agarrou minha perna, olhando os estranhos com desconfiança. Isso é verdade? Sim, senhora. Os papéis estão todos aqui. A senhora só precisa assinar e o dinheiro será depositado. Assinei com a mão tremendo. Eles explicaram detalhes que mal entrei na minha cabeça. Falaram de prazos, de bancos, de procedimentos. Eu só ouvia o sangue batendo no ouvido. Quando a caminhonete foi embora, levantando poeira vermelha na estrada, fiquei ali parada, segurando Marina no colo, olhando para o papel que provava que eu não era mais pobre, que nunca mais ia passar necessidade, que minhas filhas estavam garantidas. Chorei. Chorei tanto que Marina ficou assustada, me abraçando apertado, perguntando se eu estava com dor. Não, minha filha, não tô com dor nenhuma. Só tô aliviada. Vicente apareceu no fim da tarde, como sempre fazia. Contei tudo, mostrei os papéis. Ele leu devagar, conferindo cada linha, e depois sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas genuíno. Justiça foi feita, Helena. Deus não esquece de ninguém. E agora? Minha voz saiu pequena, insegura. O que eu faço agora? Ele olhou ao redor. Para o rancho reformado, para as laranjeiras crescendo, para as galinhas ciscando, para o céu imenso do cerrado. Agora você decide. Pode ir embora, comprar uma casa na cidade, começar de novo em outro lugar. Ou pode ficar, investir aqui, fazer desse lugar o que você sonha que ele seja. A escolha é sua. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, sentei sozinha na varanda e pensei em tudo. Pensei em Joaquim, que nunca soube do golpe, mas que ia ficar feliz, sabendo que a justiça tinha sido feita. Pensei nas minhas filhas, que mereciam oportunidades, educação, futuro. Pensei em mim, nos meus sonhos enterrados junto com meu marido, nas possibilidades que tinham morrido naquela quinta-feira de céu azul. Mas também pensei no rancho, nas tábuas que consertei com minhas próprias mãos, nas laranjeiras que plantei de joelhos na terra vermelha, nas galinhas que criava, nos ovos que colhia, na horta que brotava verde desafiando o cerrado seco.
Pensei em Vicente, que tinha me ensinado que bondade existe, que ajuda desinteressada é real, que nem todo mundo quer te derrubar. E percebi uma coisa: eu já tinha recomeçado, já tinha construído um lar, já tinha raízes fincadas aqui. Ir embora seria mais fácil, mas ficar seria honrar cada passo que dei, cada lágrima que chorei, cada decisão difícil que tomei desde a noite da fuga. Na manhã seguinte, acordei com a certeza clara na cabeça. Ia ficar, mas ia fazer diferente. Ia usar o dinheiro para transformar o rancho em algo maior, algo que pudesse sustentar minha família com dignidade e ainda ajudar outras pessoas. Tinha visto muita gente passar necessidade, muita mulher sozinha lutando, muita criança sem oportunidade. Se eu tinha recebido essa chance, era para fazer ela valer. Conversei com Vicente. Ele ouviu meus planos, fez perguntas, deu sugestões, era prático, realista, mas não destruía sonhos. Apenas ajustava eles para caber na realidade. Decidi ampliar a criação de galinhas, investir em pintainhos de raça boa, construir galinheiros adequados, produzir ovos em quantidade para vender não só no povoado, mas nas cidades vizinhas. Vicente conhecia um fornecedor confiável, sabia como montar o negócio direito. Decidi também plantar mais, não só laranjeiras, mas outras frutas. Manga, goiaba, acerola, fazer um pomar de verdade. E plantar verduras variadas em quantidade, usando técnicas melhores que Vicente podia ensinar. Vender na feira, fornecer para mercadinhos, criar clientela. Mas mais importante que tudo, decidi reformar a casa antiga que ficava nos fundos do terreno. Era maior que o rancho, tinha sido moradia de antigos caseiros, estava abandonada, mas a estrutura era boa. Eu ia reformar ela e usar como abrigo temporário para mulheres em situação parecida com a que eu tinha passado. Mulheres fugindo de violência, de exploração, de desespero. Mulheres que precisavam de um lugar seguro para recomeçar. Vicente ficou quieto quando contei essa parte. Pensei que ia dizer que era loucura, que ia dar problema, que eu não devia me meter nisso. Mas ele apenas perguntou: "Tem certeza?" "Tenho. Alguém me ajudou quando eu não tinha nada. Eu preciso devolver isso para o mundo de algum jeito." Ele assentiu devagar. "Então vamos fazer direito. Vamos precisar de ajuda. Eu conheço gente." E assim começou. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Contratei peões para ajudar na reforma da casa antiga. Vicente supervisionava tudo, garantindo que o serviço fosse bem feito. Trocamos o telhado completo, colocamos piso novo, pintamos as paredes de branco, instalamos encanamento adequado, reformamos o banheiro. Mobiliamos com camas simples, mas confortáveis, guarda-roupas, mesa grande na cozinha. Ficou um lugar digno, limpo, acolhedor. Enquanto isso, os galinheiros novos iam subindo, estruturas organizadas, com espaço adequado, comedouros e bebedouros bem distribuídos. Comprei 200 pintainhos de raça selecionada. Vicente me ensinou a cuidar, a prevenir doenças, a manejar direito. Em 3 meses, eu já tinha ovos suficientes para começar a vender. O pomar também crescia. Plantamos 50 mudas de frutas variadas em linhas organizadas com espaçamento correto. Ia demorar anos para produzir, mas ia valer a pena. Paciência. Era isso que a terra ensinava. Paciência. Júlia e Marina me ajudavam depois da escola. Júlia, mais velha, anotava tudo num caderno. Quantos ovos coletados por dia, quanto gastava com ração, quanto vendia, quanto sobrava. Tinha jeito para números a menina. Marina cuidava de dar nome para as galinhas, conversar com elas, garantir que todas estavam felizes. Tinha jeito para cuidar a pequena. Vicente vinha todo dia. Às vezes trazia os peões dele para ajudar em serviços mais pesados. Outras vezes vinha sozinho, no fim da tarde, só para conversar, ver como estavam as coisas, oferecer conselho. A gente nunca falou sobre o que era aquilo entre nós. Não era romance, não do jeito tradicional. Não tinha beijos roubados, nem declarações dramáticas. Era algo mais profundo, mais enraizado. Era parceria, era respeito.
Era duas pessoas calejadas pela perda, construindo algo novo juntas, sem pressa, sem cobrança. Ele dormia no rancho algumas noites, quando o serviço se estendia demais e ficava tarde para voltar. Usava o quartinho pequeno que eu arrumei, sem invadir espaço, sem presumir intimidade. As meninas gostavam dele. Júlia o chamava de Seu Vicente, com respeito. Marina simplesmente o chamava de tio e subia no colo dele sem cerimônia. Eu gostava dele também. Gostava da presença dele, da calma dele, da sabedoria silenciosa dele. Gostava de como ele tratava minhas filhas com carinho genuíno. Gostava de como ele me olhava, não com pena, mas com admiração pelo que eu estava construindo, mas não apressava nada. Joaquim ainda morava no meu coração, num cantinho que sempre ia ser dele. E Vicente entendia isso, respeitava isso, nunca forçava nada. A casa de abrigo ficou pronta em outubro, na entrada da primavera. Eu não fiz propaganda. Apenas conversei com Dona Marinalva, que conhecia todo mundo na região, e com o padre da igreja do povoado, pedindo que avisassem se soubessem de mulheres precisando de ajuda. A primeira chegou 2 semanas depois. Dona Marinalva trouxe ela numa tarde de quinta-feira. Era uma mulher jovem, não devia ter mais de 25 anos, mas parecia ter 50. Olhos fundos, roxos de pancada, lábio rachado, um bebê de colo agarrado nela, uma trouxa pequena na outra mão. Chamava-se Aparecida. Tinha fugido do marido que bebia e batia, que ameaçava matar ela e a criança. Não tinha família, não tinha para onde ir. Dormia na rodoviária havia 3 dias quando Dona Marinalva a encontrou. Recebi ela na porta da casa de abrigo. Não fiz perguntas. Não pedi explicações. Apenas disse, aqui você está segura. Pode ficar o tempo que precisar. Ela desabou chorando. Ajoelhou no chão de tanto chorar, apertando o bebê contra o peito. Eu ajoelhei junto, abracei as duas e deixei ela chorar tudo o que precisava chorar. Vicente apareceu mais tarde, quando soube, reforçou as trancas da porta, instalou um ferrolho extra, deixou o número dele anotado. Qualquer problema, qualquer hora, me chama. Eu chego em 10 minutos. Aparecida ficou 3 meses comigo. Nos primeiros dias, ela mal saía do quarto. Tinha medo de tudo, de barulho na estrada, de homens se aproximando, de alguém descobrir onde ela estava. Eu levava comida, conversava baixinho, não forçava nada. Aos poucos ela foi se abrindo, começou a ajudar na cozinha, na limpeza, na horta. Descobri que ela sabia costurar muito bem. Arrumei uma máquina velha que estava guardada, comprei tecidos e ela começou a fazer roupinhas para o bebê, para minhas filhas, depois para vender. Marina se apegou ao bebê. Vivia querendo pegar ele no colo, fazer carinho, cantar para ele dormir. Aparecida deixava, agradecida pela ajuda. Vicente conseguiu um advogado para ela, de graça, que entrou com pedido de medida protetiva contra o marido e deu entrada no divórcio. Quando os papéis ficaram prontos, Aparecida chorou de novo, mas dessa vez de alívio. Ela saiu em janeiro, com o bebê gordinho e sorridente, com dinheiro que juntou costurando, com um quarto alugado numa cidade vizinha onde conseguiu emprego numa fábrica de roupas. Me abraçou apertado no dia da despedida. Você me salvou, Dona Helena. Eu estava pronta para desistir. Você me mostrou que eu ainda posso viver. Você se salvou sozinha, respondi. Eu só segurei sua mão enquanto você encontrava o caminho. Depois que ela foi embora, sentei na varanda e chorei. Chorei porque tinha funcionado. Porque eu tinha conseguido fazer diferença na vida de alguém. Porque Joaquim, onde quer que estivesse, ia ficar orgulhoso da mulher que eu tinha me tornado. No ano seguinte, 5 mulheres passaram pela casa de abrigo. Cada uma com sua história de dor, cada uma com sua bagagem de medo. Uma tinha fugido de tráfico humano, outra tinha perdido tudo num incêndio. Outra era menor de idade, grávida, expulsa de casa pelos pais. Outra era idosa, abandonada pelos filhos. Outra era refugiada de outro estado,
correndo de milícia. Acolhi todas, dei teto, comida, segurança. Mas mais que isso, dei escuta. Dei tempo. Dei a chance de reconstruir a dignidade no próprio ritmo, sem pressão, sem julgamento. Vicente ajudava em tudo. Conseguia advogados, médicos, documentos, conversava com as mulheres que tinham medo de homem, mostrando que nem todo homem é ameaça. Consertava coisas, resolvia problemas práticos, trazia soluções. As meninas cresciam no meio disso tudo. Júlia, com 12 anos agora, ajudava a ensinar as mulheres a ler e escrever quando precisava. Tinha paciência de professora. Marina, com 9, brincava com as crianças que vinham junto, fazia as mulheres rirem com suas palhaçadas, espalhava alegria sem esforço. A produção de ovos cresceu. Eu fornecia para 3 mercados em cidades diferentes, tinha clientela fixa, lucro bom. O pomar começou a dar frutos, as primeiras mangas pequenas, mas doces, as primeiras goiabas perfumadas. A terra tinha aceitado meu esforço e retribuía com generosidade. Usei o lucro para melhorar tudo. Reformei o rancho onde a gente morava, ampliei, coloquei piso de cerâmica, azulejo na cozinha, comprei mais terra, aumentei a propriedade. Construí um segundo galinheiro duplicando a produção. A casa de abrigo também cresceu. Dona Marinalva e o padre espalharam a palavra. Mulheres começaram a chegar de mais longe. Tive que estabelecer regras, organizar melhor, criar sistema. Vicente me ajudou a montar tudo. Regra número 1, sem violência dentro da casa. Qualquer briga, qualquer agressão e a pessoa sai. Regra número 2, cada mulher tem que contribuir de alguma forma. Não precisa ser dinheiro, mas tem que ajudar nas tarefas, na limpeza, na cozinha. Ninguém é hóspede passiva. Todo mundo constrói junto. Regra número 3. Respeito absoluto à história de cada uma. Ninguém é obrigada a contar nada. Ninguém pode julgar ninguém. Funcionou. A casa se tornou referência. Assistentes sociais começaram a mandar casos para mim. ONGs de outras cidades perguntavam como eu fazia. Até um repórter de jornal apareceu querendo fazer matéria, mas eu dispensei. Não queria fama, queria só ajudar. Foi numa noite de junho, 2 anos depois que Aparecida tinha ido embora, que Vicente fez a pergunta. A gente estava sentado na varanda, como sempre, vendo as estrelas. As meninas dormiam. A casa de abrigo estava vazia naquela semana, raro momento de calma. O silêncio do cerrado envolvia tudo, quebrado só pelo canto dos grilos e pelo vento nas árvores. Ele ficou quieto por muito tempo. Fumou 2 cigarros seguidos, coisa que só fazia quando estava pensando pesado. Finalmente disse: Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que ainda tem espaço no seu coração para mais alguém? Ou Joaquim ocupa tudo? Meu peito apertou. Não esperava isso. A gente nunca tinha falado abertamente sobre o que sentia um pelo outro. Respirei fundo. Joaquim vai sempre ocupar um pedaço. Ele foi meu primeiro amor, pai das minhas filhas, meu companheiro por anos. Não dá para apagar isso. Vicente assentiu, olhando para o chão. Achei que era só isso, que ele ia aceitar e a gente ia continuar como estava. Mas continuei. Mas coração não é torta que se divide em pedaços fixos, Vicente. Coração cresce. Coração cria espaço novo, quando encontra motivo para crescer. Ele levantou os olhos, me olhando direto. Você é motivo, Vicente. Você me mostrou que eu ainda posso confiar, que ainda posso construir, que ainda posso sentir. A voz dele saiu baixa, emocionada. Eu te amo, Helena. Acho que te amo desde o dia que te vi chegando aqui com as meninas, perdida, mas teimosa, assustada, mas corajosa. Nunca falei porque não queria te pressionar, não queria parecer que estava cobrando nada em troca da ajuda. Mas eu preciso que você saiba. Levantei, caminhei até onde ele estava sentado, segurei a mão calejada dele. Eu também te amo, Vicente, do meu jeito, no meu tempo.
Não é igual ao que senti por Joaquim, é diferente, mais calmo, mais maduro, mas é amor verdadeiro. Ele se levantou, me abraçou. Um abraço apertado, demorado, cheio de tudo que a gente nunca tinha dito. Não teve beijo naquela noite, não precisava. O abraço disse tudo. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igrejinha do povoado. Júlia e Marina foram damas de honra, usando vestidos brancos que Aparecida costurou e mandou de presente. Dona Marinalva organizou tudo, feliz de ver amor acontecendo de novo. O padre, que tinha acompanhado minha história desde o começo, chorou durante a cerimônia. Não teve festa grande, só almoço na casa com vizinhos e amigos, comida farta, conversas boas. Vicente vendeu a propriedade dele e veio morar no rancho comigo. Unimos tudo, as terras, os bichos, os planos, as vidas. Júlia, com 14 anos, aceitou bem. Ela gostava de Vicente, respeitava ele. Marina simplesmente comemorou. Agora o tio vai morar aqui para sempre, disse ela, pulando de alegria. A vida mudou. Ficou mais cheia, mais completa. Vicente assumiu a parte pesada do trabalho, lidar com fornecedores, consertar equipamentos, expandir a produção. Eu continuei cuidando das mulheres na casa de abrigo, da horta, das meninas, mas a gente fazia tudo junto, decidia junto, sonhava junto. Ampliamos a casa de abrigo. Construímos mais 3 quartos, conseguindo acolher até 8 mulheres ao mesmo tempo. Vicente instalou placas solares, tornando a casa autossuficiente em energia. Montamos uma pequena oficina de costura, equipada com máquinas doadas, onde as mulheres podiam aprender e produzir para vender. A propriedade prosperava. Os ovos tinham mercado garantido, o pomar produzia frutas que vendíamos na feira. Vicente plantou hortaliças em estufa, usando técnicas modernas, multiplicando a produção. Contratamos 3 funcionários fixos, gente do povoado que precisava de emprego. Mas o mais importante, a casa de abrigo salvou vidas. Nos 5 anos seguintes, 32 mulheres passaram por lá. 32 histórias de superação, de recomeço, de vitória contra a dor. Algumas ficavam semanas, outras meses. Todas saíam diferentes, mais fortes, mais esperançosas. Algumas voltavam para visitar, trazendo notícias boas, emprego conseguido, casa própria, filhos estudando, vida reconstruída. Cada visita dessas enchia meu coração de certeza. Eu tinha escolhido o caminho certo. As laranjeiras que plantamos naquele primeiro dia finalmente produziram. Levou 7 anos. 7 anos regando, podando, cuidando, esperando. Mas quando as primeiras laranjas amadureceram, grandes, douradas, perfumadas, foi como ver milagre acontecer. Colhi a primeira com as próprias mãos numa manhã de setembro. Descasquei ali mesmo, debaixo da árvore, e provei. Doce, suculenta, perfeita. Chorei. Chorei porque aquela laranja representava tudo. A espera, a paciência, a fé de que o esforço vale a pena. Vicente colheu a segunda, Júlia a terceira, Marina a quarta. Distribuímos para as mulheres que estavam na casa de abrigo naquela semana. Fizemos suco, comemos até não poder mais, comemoramos como se fosse ano novo. A partir dali, todo ano as laranjeiras produziam mais. Vendíamos o excedente, fazíamos geleia, usávamos na cozinha. Mas sempre guardava algumas, as mais bonitas, e levava no túmulo de Joaquim. Ia lá uma vez por ano, no aniversário da morte dele. Limpava o túmulo, colocava flores, sentava na grama e conversava. Contava as novidades, falava das meninas, de Vicente, da propriedade, das mulheres que ajudava. Agradecia por tudo que vivemos juntos. Pedia licença por ter seguido em frente, por ter amado de novo, por ter construído vida nova sem ele, e sempre deixava uma laranja no túmulo, como símbolo de tudo que brotou da dor. Júlia terminou o ensino médio com notas excelentes, conseguiu bolsa integral numa universidade federal em Goiânia,
Ia estudar administração, queria aprender a gerir negócios de forma profissional. Vou voltar e ajudar vocês a expandir tudo, mãe, disse ela, determinada. Chorei no dia que ela foi embora. Mas era choro de orgulho, de alegria, de gratidão. Minha filha, que chegou aqui com 8 anos, assustada, fugindo na madrugada, agora ia para a universidade. Ia ter futuro, ia ter escolhas. Marina seguiu caminho diferente. Não tinha vocação para estudo acadêmico, mas tinha talento natural para lidar com gente. Com 15 anos, ela praticamente gerenciava a casa de abrigo. Recebia as mulheres, conversava, aconselhava, organizava, resolvia conflitos. Tinha empatia infinita, paciência de santa, jeitinho para acalmar até a pessoa mais desesperada. Vicente dizia que ela tinha herdado o coração da mãe. Eu achava que ela simplesmente tinha nascido com o dom de cuidar. As duas tinham crescido vendo mulheres lutando, recomeçando, vencendo. Tinham aprendido desde pequenas que vida é dura, mas que a gente não desiste, que a gente se levanta, que a gente ajuda quem precisa. Eram meninas boas, de caráter forte, prontas para enfrentar o mundo. Joaquim ia ficar orgulhoso, tenho certeza disso. Hoje, 10 anos depois da fuga, acordo todo dia e olho pela janela para a terra vermelha que quase me engoliu. Tenho 52 anos, cabelo mais branco que preto, rugas fundas no rosto, marcas de sol, trabalho, preocupação. Mãos calejadas, costas que doem no fim do dia, corpo cansado de tanto lutar. Mas tenho também uma propriedade próspera que alimenta minha família e dá emprego para outras. Uma casa de abrigo que já salvou mais de 40 mulheres. 2 filhas extraordinárias, fortes, educadas, prontas para conquistar o mundo. Um marido bom, parceiro de verdade, que me respeita e me ama do jeito que sou. Tenho paz. Penso muito na Helena que fugiu naquela noite. Na mulher desesperada, sem rumo, sem esperança, achando que tinha falhado completamente. Queria poder voltar no tempo e dizer para ela: aguenta, vai doer, vai ser difícil, você vai querer desistir 1000 vezes, mas aguenta. Porque do outro lado dessa dor tem vida de novo, tem alegria de novo, tem sentido de novo. Mas não dá para voltar. Só dá para seguir em frente, carregando as cicatrizes, mas usando elas como prova de que a gente sobreviveu. Vicente diz que eu sou heroína. Eu discordo. Heróis fazem coisas extraordinárias. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Protegi minhas filhas, lutei pelo que era meu, ajudei quem precisava. Coisas simples, coisas humanas. Mas talvez seja isso que heroísmo realmente é. Fazer o certo mesmo quando é difícil. Levantar mesmo quando tudo diz para você ficar no chão. Estender a mão mesmo quando a sua própria mão ainda está machucada. Estou escrevendo tudo isso num caderno velho, à luz de lamparina, numa noite calma de janeiro. Vicente dorme no quarto. Marina está na casa de abrigo, cuidando de uma mulher que chegou hoje, fugindo de situação horrível. Júlia está em Goiânia, estudando, construindo o futuro dela. Escrevo porque quero deixar registrado. Quero que minhas filhas, meus netos que ainda vão nascer, as mulheres que ainda vão passar por aqui, saibam dessa história. Não porque ela é especial, mas porque ela é possível. Quero que saibam que dá para recomeçar, que dá para sobreviver ao pior, que dá para transformar dor em propósito, medo em coragem, perda em construção. Quero que saibam que sempre, sempre tem alguém disposto a ajudar. Às vezes é um vizinho silencioso. Às vezes é uma comerciante fofoqueira de bom coração. Às vezes é um padre que escuta sem julgar. Às vezes é um estranho que vira família. E quero que saibam que quando você recebe ajuda, quando você se levanta, a melhor forma de agradecer não é só dizendo obrigado. É estendendo a mão para o próximo que está caindo. É isso que tento fazer todo dia. Cada ovo que vendo, cada laranja que colho, cada mulher que acolho, é minha forma de dizer:
Obrigada, Vicente. Obrigada, dona Marinalva. Obrigada, padre. Obrigada, Joaquim, por ter me ensinado a ser forte. Obrigada, vida, por não ter desistido de mim. O sol está nascendo agora. Fecho o caderno, guardo na gaveta onde fica seguro. Levanto, acendo o fogão, coloco água para o café. O cheiro se espalha pela cozinha. Vicente acorda com o barulho, aparece bocejando, me abraça por trás, beija minha nuca. Bom dia, amor. Bom dia. A gente toma café junto, em silêncio confortável. Depois vou pro galinheiro, ele vai pro pomar. A rotina recomeça. Simples. Boa, verdadeira. Passo pela casa de abrigo. Marina já está acordada, fazendo mingau para a mulher nova. A mulher tem olhos iguais aos que eu tinha 10 anos atrás. Assustados, perdidos, sem esperança. Sento do lado dela, seguro a mão dela. Aqui você está segura. Pode ficar o tempo que precisar. Ela chora. Eu deixo. Sei que choro cura. Sei que às vezes é preciso desabar completamente para poder reconstruir. E enquanto ela chora no meu ombro, olho pela janela e vejo as laranjeiras. Grandes agora, fortes, cheias de frutos dourados balançando no vento da manhã. E entendo finalmente, completamente, o que tudo isso significa. Não é sobre a fazenda que perdi. Não é sobre o dinheiro que recuperei. Não é nem sobre a propriedade que construí. É sobre as raízes. Raízes que fincamos na terra vermelha quando tudo diz que nada vai brotar. Raízes que resistem à seca, ao vento, ao tempo. Raízes que se entrelaçam com outras raízes, criando rede de sustentação invisível, mas real. Eu plantei raízes aqui. E dessas raízes brotou não só laranjeiras, brotou esperança, brotou comunidade, brotou amor. E enquanto eu tiver força nas mãos e ar nos pulmões, vou continuar plantando, porque é isso que a gente faz quando sobrevive ao impossível. A gente garante que a próxima pessoa não precise sobreviver sozinha. A gente estende a mão, a gente planta raízes. A gente deixa legado de bondade num mundo que precisa tanto disso. E no fim, quando a terra vermelha me cobrir de novo, quando eu descansar finalmente, quero que olhem para trás e vejam não uma mulher perfeita, não uma heroína de história de livro. Quero que vejam uma mulher que caiu, que levantou, que lutou, que amou, que perdeu, que reconstruiu, que ajudou. Uma mulher que transformou poeira vermelha em chão fértil. Uma mulher que plantou laranjas onde só tinha dor. E que, no fim, viveu. De verdade. Completamente. Intensamente. Viveu. A poeira vermelha subia da estrada naquela tarde de março. Eu estava na varanda, descascando mandioca para o almoço, quando vi o carro se aproximando devagar. Não era comum receber visitas de carro. A maioria das mulheres que chegavam vinha de ônibus, a pé, ou trazidas por dona Marinalva. Carros, normalmente, significavam problemas. Assistente social com notícia ruim, oficial de justiça com papel para assinar, alguma coisa burocrática que eu preferia evitar. Mas algo, naquele carro, era diferente. Era um sedã simples, não muito novo, mas bem cuidado. Parou em frente ao portão. A porta se abriu e uma mulher desceu. Vestido social discreto, cabelo preso num coque, óculos de sol. Tinha algo familiar nela, mas eu não conseguia identificar o quê. Ela tirou os óculos devagar, e então eu vi os olhos. Aqueles olhos que tinham chegado aqui fundos, roxos de pancada, vazios de esperança. Aqueles olhos que eu tinha visto chorando no chão da casa de abrigo, abraçada num bebê, sem ter para onde ir. Aparecida, minha voz saiu num fio. Ela sorriu. Um sorriso enorme, luminoso, que transformou o rosto dela completamente. Dona Helena. Larguei a bacia de mandioca e corri. Corri como eu não corria há anos. Atravessei o terreiro levantando poeira, abri o portão e a abracei com tanta força que quase derrubei nós duas no chão.
Ela cheirava a perfume caro, a sabonete bom, a vida organizada, tão diferente daquela moça que tinha chegado aqui fedendo a medo e desespero. Você tá linda, você tá tão diferente. Eu tô viva, dona Helena, e é graças à senhora. Marina apareceu correndo da casa de abrigo, atraída pela comoção. Quando viu Aparecida, gritou de alegria. Ela tinha 11 anos quando Aparecida esteve aqui. Agora tinha 21, mas a memória era clara. Cida, você voltou. Mais abraços, mais lágrimas, mais alegria transbordando. Vicente saiu do galpão, limpando as mãos no pano, curioso com o barulho. Quando entendeu quem era, sorriu aquele sorriso discreto dele e acenou. Conhecia a história, tinha ajudado a salvar aquela mulher também. Entramos todas para casa. Fiz café fresco, coloquei biscoito na mesa, sentamos na sala que agora tinha sofá bom, ventilador de teto, piso de cerâmica, tão diferente do rancho precário que Aparecida tinha conhecido. Conta tudo, pedi, servindo o café. Quero saber de cada pedaço da sua vida. Aparecida respirou fundo, segurando a xícara com as duas mãos. Quando saí daqui, dona Helena, eu estava com medo ainda. Medo que ele me achasse, que tudo desmoronasse de novo, que eu não conseguisse sustentar meu filho sozinha. Mas a senhora tinha me ensinado uma coisa, que eu era mais forte do que eu pensava. Ela tomou um gole de café, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Consegui o emprego na fábrica, como eu te contei. Trabalhei duro, muito duro. Fazia hora extra sempre que podia. Morava num quartinho pequeno, mas era meu, sabe? Ninguém batia na porta bêbado. Ninguém quebrava as coisas. Ninguém me xingava. Era paz. E o menino? Perguntou Marina. Como ele tá? O Gabriel tá enorme. Tem 10 anos agora. Tá na escola, tirando nota boa, jogando futebol. É uma criança feliz, dona Helena. Ele não lembra de nada ruim. Só conhece a vida boa que a gente construiu. Meu peito apertou de emoção. Uma criança feliz. Quantas crianças eu tinha visto chegar aqui assustadas, traumatizadas, quebradas, e saber que pelo menos uma tinha conseguido crescer em paz, isso valia tudo. Continuei costurando nas horas vagas, Aparecida prosseguiu. Fazia roupas por encomenda, vendia para as colegas da fábrica. O dinheiro era pouco, mas ajudava, até que uma cliente me pediu para fazer o vestido de casamento dela. Eu nunca tinha feito nada tão elaborado, mas topei o desafio. Ela sorriu, lembrando. O vestido ficou lindo. A noiva postou foto nas redes sociais, marcou meu nome. De repente, começaram a chegar encomendas. Muitas encomendas, vestidos de festa, de formatura, de casamento. Eu mal conseguia dar conta sozinha. E aí? Aí eu tomei coragem. Pedi demissão da fábrica, aluguei um pontinho comercial pequeno, comprei mais máquinas, contratei 2 costureiras, abri um ateliê. Aparecida, Noivas e Festas. No começo foi difícil, achei que ia quebrar nos primeiros meses, mas o boca a boca funcionou. As clientes indicavam outras clientes. Em 2 anos eu já tinha 5 funcionárias. Em 5 anos, 15. Eu e Marina nos entreolhamos, incrédulas. Hoje eu tenho o maior ateliê de vestidos de festa da região. Atendo 3 cidades. Tenho 22 costureiras trabalhando comigo, dona Helena. 22 mulheres sustentando suas famílias com o trabalho que eu ofereço. E sabe o melhor? 10 delas são mulheres que passaram por situações parecidas com a minha. Mulheres que fugiram, que recomeçaram, que precisavam de chance. Eu dou essa chance, porque alguém me deu. As lágrimas escorreram livres agora. Não tentei segurar. Aparecida, eu não tenho palavras. Eu vim aqui para agradecer, dona Helena. Para te mostrar que aqueles 3 meses que passei nessa casa não foram caridade desperdiçada. Foram investimento. A senhora investiu em mim quando ninguém mais acreditava, e eu multipliquei esse investimento. Não só na minha vida, mas na vida de outras mulheres também. Vicente, que tinha ficado quieto até então, limpou a garganta. Isso é o que importa. A corrente de bondade continua.
Aparecida então abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Eu sei que a senhora não cobra nada das mulheres que ficam aqui. Sei que a casa de abrigo funciona com o lucro da propriedade e com doações esporádicas. Mas eu quero contribuir. Quero que outras mulheres tenham a mesma chance que eu tive. Ela estendeu o envelope. Abri. Dentro tinha um cheque com valor que fez minha mão tremer. Aparecida, isso é muito. É pouco, dona Helena. É pouco perto do que a senhora me deu. A senhora me devolveu a vida, me devolveu a dignidade, me ensinou que eu podia sonhar de novo. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Mas aceita, por favor. Usa para ampliar a casa, para ajudar mais mulheres, para continuar fazendo o que a senhora faz. Olhei para o cheque, para o rosto dela, para o sorriso de Vicente, para os olhos emocionados de Marina. Vou aceitar, mas com uma condição. Qual? Que você venha aqui de vez em quando. Que converse com as mulheres que estão passando pelo que você passou. Que mostre para elas que é possível sair do buraco. Que seja exemplo vivo de esperança. Eu prometo. Vou vir sempre que puder. Guardei o cheque. Abraçamos de novo. E então, Aparecida pediu. Posso ver a casa de abrigo? Quero ver como ela está agora. Levei ela até lá. Marina veio junto. A casa tinha crescido. Não eram mais 3 quartos, mas 8. Tinha sala de estar com TV, cozinha grande, banheiros adequados, oficina de costura equipada, até um espaço para as crianças brincarem. 2 mulheres estavam lá naquele dia. Uma jovem com um bebê recém-nascido. Outra mais velha que tinha fugido de situação de exploração. Ambas olharam curiosas para a visitante bem vestida. Aparecida conversou com elas. Contou a história dela, sem esconder nada. Falou da violência, do medo, da fuga, da chegada aqui. Falou do recomeço difícil, das noites em que quis desistir, das vezes em que achou que não ia conseguir. Mas falou também da vitória, do primeiro salário, do quartinho próprio, do filho crescendo saudável, do ateliê, das funcionárias, da vida boa que tinha construído tijolo por tijolo. As 2 mulheres choraram ouvindo, mas não era choro de desespero, era choro de esperança, de ver que era possível, de entender que o pesadelo tinha fim. Quando Aparecida terminou, a moça com o bebê disse baixinho: Eu também quero ter meu negócio um dia, quero dar vida boa para o meu filho. Você vai conseguir, Aparecida respondeu com firmeza. Se eu conseguir, você também consegue. É difícil, dói, cansa, mas é possível. Ficamos mais 2 horas conversando. Aparecida almoçou com a gente, provou a comida da horta, viu o pomar cheio de frutas, conheceu os galinheiros, admirou tudo que tínhamos construído. Quando foi embora no fim da tarde, me abraçou apertado de novo. Obrigada, dona Helena, por tudo, por ter aberto a porta naquele dia, por não ter me julgado, por ter me dado tempo de me curar, por ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. Você se salvou sozinha, Aparecida. Eu só segurei sua mão. Às vezes é só disso que a gente precisa, dona Helena. De alguém que segure nossa mão no escuro até a gente encontrar a luz. O carro dela sumiu na estrada, levantando poeira vermelha. Fiquei ali parada, vendo a nuvem de pó se assentar e sentindo algo imenso dentro do peito. Orgulho, alegria, gratidão, certeza. Certeza de que cada lágrima que chorei valeu a pena. Cada noite sem dormir preocupada valeu a pena. Cada decisão difícil, cada medo enfrentado, cada passo dado no escuro valeu a pena. Porque 10 anos depois, Aparecida não era mais aquela mulher quebrada que chegou aqui segurando um bebê e uma trouxa. Era uma empresária, uma empregadora. Uma mulher forte, independente, vitoriosa. E se eu tinha ajudado, mesmo que um pouquinho, a construir essa vitória, então minha vida tinha sentido. Vicente apareceu ao meu lado, passou o braço pelos meus ombros. Você viu o que você fez, Helena? A gente fez, corrigi. Você me ajudou em cada passo. Não, isso foi você. Sua coragem, sua bondade, sua teimosia de não desistir de ninguém. Eu só dei suporte.
A força era sua. Encostei a cabeça no ombro dele, vendo o sol se pondo no horizonte vermelho do cerrado. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Perguntei. O quê? Que a Aparecida não vai parar por aqui. Ela vai ajudar outras mulheres. E essas mulheres vão ajudar outras. E a corrente vai continuar crescendo, se espalhando, multiplicando bondade pelo mundo. É o efeito dominó do bem, Vicente disse. Você derrubou a primeira peça. Agora não tem como parar. Voltamos para casa de mãos dadas, enquanto a noite chegava mansa sobre a terra vermelha. E eu soube, com a certeza que só a vida ensina, que tinha feito a escolha certa naquela noite de 10 anos atrás. Quando fugi com minhas filhas no meio da madrugada, eu achava que estava fugindo do fim, mas estava fugindo para o começo de tudo que realmente importava. O carteiro chegou numa manhã de abril, quando o orvalho ainda molhava a grama. Eu estava no galinheiro, recolhendo os ovos do dia, quando ouvi o barulho da motocicleta dele subindo a estrada. Seu Zeca, o carteiro, era presença rara por aqui. Correspondência geralmente significava conta para pagar ou documento do governo, mas naquele dia ele trazia algo diferente. Dona Helena, tem uma carta registrada para a senhora, precisa assinar aqui. Limpei as mãos no avental, peguei a caneta que ele ofereceu e assinei o protocolo. O envelope era branco, oficial, com o timbre da Universidade Federal de Goiânia. Meu coração deu um pulo. Júlia. Agradeci ao seu Zeca, esperei ele ir embora e sentei ali mesmo, no banquinho do galinheiro, cercada pelas galinhas que ciscavam tranquilas. Abri o envelope com cuidado, como se fosse coisa sagrada. Dentro tinha uma carta escrita à mão na letra caprichada da minha filha mais velha. E junto, outro envelope menor, lacrado, com a instrução: abrir no dia da formatura. Comecei a ler. Mãe, escrevo esta carta às 3 da manhã, na biblioteca da universidade, depois de terminar meu projeto de conclusão de curso. Ao meu redor, outros estudantes dormem sobre livros, exaustos de tanto estudar. Mas eu não consigo dormir. Não sem antes colocar no papel o que está pesando no meu coração há tanto tempo. Daqui a 2 meses eu vou me formar. Vou receber o diploma de administradora, subir no palco, ouvir meu nome sendo chamado, apertar a mão do reitor. Vai ser um dia de festa, de celebração, de conquista. Mas, mãe, eu preciso que você saiba, aquele diploma não é só meu, é nosso. Lembro de tudo, mãe. Eu sei que você acha que eu era pequena demais, que eu não entendia, que a memória de criança apaga as partes ruins, mas eu lembro. Lembro da noite em que fugimos. Lembro de você entrando no quarto às pressas, ainda escuro lá fora, e sussurrando: Júlia, acorda. A gente precisa ir embora. Agora. Lembro do seu rosto, mãe. Tinha medo ali. Muito medo. Mas tinha também uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Lembro de você segurar minha mão com tanta força que quase doía. Lembro da Marina chorando baixinho, ainda sonolenta. Lembro de caminharmos pela estrada de terra no escuro, só a luz da lua iluminando, você carregando as trouxas, olhando para trás a cada minuto, apressando nossos passos. Lembro de chegar naquele rancho caindo aos pedaços. Lembro do chão de tábua fria, das paredes com buracos, do vento entrando, do medo que senti. Lembro de você tentando acender fogo no fogão velho, com as mãos tremendo, demorando tanto porque o fósforo estava úmido. Lembro de você dizendo que ia ficar tudo bem. E eu não acreditei, mãe. Desculpa, mas eu não acreditei. Como ia ficar tudo bem se a gente não tinha nada? Se o pai tinha morrido? Se aqueles homens tinham tomado nossa casa? Como? Mas você não desistiu. Lembro de cada manhã você acordando antes do sol. Lembro do barulho da vassoura varrendo o chão de terra. Lembro de você consertando as tábuas podres com pregos velhos que achava no lixo. Lembro das suas mãos sangrando, dos calos rachando, e você nem reclamava, só continuava.
Lembro do dia que o seu Vicente apareceu. Eu fiquei com medo dele, mãe. Fiquei com medo de todo homem depois que vi aqueles de terno tirando a gente de casa. Mas você confiou nele. Aos poucos, devagar, você deixou ele ajudar. E eu aprendi vendo você que confiar de novo, depois de ser machucada, é um dos atos mais corajosos que existe. Lembro de quando você disse que eu ia voltar para a escola. Eu achei impossível. Como ia estudar se a gente mal tinha comida? Mas você arrumou um jeito. Sempre arrumava um jeito. Lembro da primeira vez que o seu Albertino me levou de carroça para a escolinha. Eu estava com vergonha da roupa remendada, do caderno velho, da mochila que era só uma sacola de pano. Mas você disse: Júlia, conhecimento não olha para a roupa que você veste. Conhecimento só quer saber se você está disposta a aprender. E eu aprendi, mãe. Aprendi tanto. Lembro de você dividindo a comida em 3 pratos iguais, mas depois eu via você comendo menos, deixando mais para mim e para Marina. Você achava que eu não percebia, mas eu percebia tudo. Percebia você emagrecendo, a roupa ficando larga, o rosto ficando mais fino. Você estava se sacrificando por nós. Lembro das noites que você chorava. Você pensava que a gente estava dormindo, mas eu ouvia. Ouvia os soluços abafados, ouvia você conversando sozinha, perguntando a Deus se estava fazendo a coisa certa, se a gente ia sobreviver. E mesmo nesses momentos de desespero, no dia seguinte, você acordava e continuava lutando. Mãe, eu tinha 8 anos, mas eu entendia. Entendia que você estava segurando o mundo sozinha para que eu e a Marina pudéssemos ser crianças. Você carregava todo o peso para que a gente pudesse correr, brincar, sonhar. Por isso, mãe, quando eu digo que esse diploma é nosso, é porque é verdade. Cada página que estudei, você estudou comigo. Cada prova que fiz, você fez comigo. Cada madrugada que passei acordada lendo, você passou acordada também, lá na fazenda, trabalhando para que eu pudesse estar aqui. Você vendeu ovos para comprar meus livros, plantou verduras para pagar minha passagem, acordou cedo, trabalhou até tarde, economizou cada centavo para que eu tivesse essa chance. E mais que isso, você me ensinou tudo que a universidade nunca poderia ensinar. Me ensinou que cair não é falhar, falhar é não tentar levantar. Me ensinou que força não é nunca chorar, força é chorar e mesmo assim continuar. Me ensinou que dignidade não está nas coisas que a gente tem, mas na forma como a gente trata as pessoas. Me ensinou que ajudar não diminui a gente. Ajudar multiplica. Aqui na universidade, mãe, eu estudei gestão, finanças, marketing, recursos humanos. Aprendi teorias, modelos, estratégias. Mas nada disso se compara ao que aprendi vendo você administrar o impossível. Você pegou um rancho caindo aos pedaços e transformou numa propriedade próspera. Pegou 0 recursos e criou um negócio sustentável. Pegou dor e transformou em propósito. Você é a melhor administradora que eu conheço. E nem precisou de diploma para isso. No meu projeto de conclusão de curso, analisei modelos de empreendedorismo social. Estudei casos de empresas que equilibram lucro e impacto social. Li sobre líderes que transformam comunidades. E o tempo todo eu pensava, minha mãe faz isso há 15 anos. Sem teoria, sem modelo, sem reconhecimento. Apenas fazendo. Então, mãe, quando eu subir naquele palco e receber o diploma, vou estar pensando em você. Vou estar pensando na mulher que fugiu no meio da noite com 2 filhas e nada mais. Vou estar pensando na mulher que transformou dor em força. Vou estar pensando na minha heroína. Porque você é, mãe, você é minha heroína. Não do tipo que voa ou tem superpoderes. Do tipo real. Do tipo que sangra, que chora, que duvida, mas que levanta todo santo dia e faz o que precisa ser feito. Eu te amo mais do que qualquer palavra pode expressar. E passo o resto da minha vida tentando ser metade da mulher que você é. Sua filha eternamente grata, Júlia PS.
O envelope menor é para você abrir no dia da formatura. Não vale espiar antes. As lágrimas caíam sem controle sobre o papel. Segurei a carta contra o peito e chorei ali, no meio do galinheiro, cercada pelas galinhas que continuavam ciscando indiferentes à tempestade de emoção da dona delas. Chorei por tudo. Pelas noites de desespero que ela tinha presenciado. Pela criança que viu coisas que criança não devia ver. Pela dor que não conseguia esconder completamente. Mas chorei também de orgulho, de gratidão, de alegria pura. Minha menina tinha crescido, tinha virado mulher forte, sábia, generosa. E apesar de tudo que passamos, apesar do trauma, do medo, da dificuldade, ela não tinha se tornado amarga, tinha se tornado melhor. Vicente me encontrou ali, chorando feito criança, segurando a carta como se fosse tesouro. Helena, o que aconteceu? Entreguei a carta para ele. Ele leu em silêncio, os olhos dele também ficando úmidos. Essa menina, ele disse, a voz embargada. Essa menina tem o coração da mãe. Ela é melhor que eu, Vicente, muito melhor. Não, amor, ela é o resultado de você, de tudo que você plantou nela. Você colheu o que plantou. Bondade, força, gratidão. Marina apareceu logo depois, atraída pela comoção. Leu a carta, chorou junto. As 3 mulheres da casa de abrigo que estavam lá naquele dia vieram ver o que estava acontecendo. Expliquei, mostrei a carta, compartilhei a alegria. Uma delas, uma moça de 20 e poucos anos que tinha chegado há 2 semanas, disse baixinho: Dona Helena, a senhora acha que meus filhos vão falar de mim assim um dia? Olhei para ela. Olhos cansados, rosto marcado por tapa, corpo magro de quem passou fome. Mas tinha esperança ali, pequena, frágil, mas viva. Vão sim, minha filha, se você não desistir, se você lutar, se você mostrar para eles que é possível recomeçar, eles vão. Seus filhos vão olhar para você e ver uma heroína, igual a Júlia olha para mim. Ela assentiu, limpando as lágrimas. E ali, naquela manhã de abril, cercada pelas mulheres que eu ajudava e pela família que construí, entendi mais uma vez, tudo tinha valido a pena. Guardei a carta com cuidado, numa gaveta especial, junto com outros tesouros. A primeira laranja que colhi, uma foto desbotada de Joaquim, o documento que anulou as dívidas falsas, uma flor seca que Marina me deu quando tinha 6 anos. O envelope menor, lacrado, ficou guardado também. Eu ia abrir no dia da formatura como Júlia pediu. Nem pensar em espiar antes. Tinha que respeitar o pedido da minha filha. 2 meses depois, dia da formatura. A cerimônia foi num ginásio enorme em Goiânia. Eu, Vicente e Marina chegamos cedo, nervosos, vestidos com a roupa mais bonita que tínhamos. Eu tinha comprado um vestido azul marinho especialmente para a ocasião. Vicente estava de terno, desconfortável, mas bonito. Marina usava um vestido florido que ela mesma tinha costurado. O ginásio foi enchendo de gente, famílias inteiras, orgulhosas, segurando buquês de flores, câmeras, faixas de parabéns, todo mundo ali celebrando vitória. Vitória de filhos, de netos, de sobrinhos que tinham chegado até ali. Mas quantos daqueles formandos tinham começado do zero como minha Júlia? Quantos tinham estudado em escola de povoado, viajado de carroça, usado caderno velho remendado? Quantos tinham mães que venderam ovos para comprar livros? Sentamos nas cadeiras reservadas para a família. Meu coração batia descompassado, nervoso, ansioso, orgulhoso. A cerimônia começou. Discursos, homenagens, músicas. Até que chegou o momento, a chamada dos formandos. Um por um eles foram subindo no palco. O nome era anunciado, a pessoa cruzava o palco, recebia o diploma, posava para foto, voltava. Procedimento repetido dezenas de vezes, até que ouvi Júlia Santos Almeida. Minha menina subiu no palco, alta, elegante, vestindo a beca preta e o capelo, sorriso enorme no rosto, olhos brilhando de felicidade. Ela procurou a gente na plateia, acenou, mandou beijo. Eu não consegui segurar. Chorei. Chorei alto, sem vergonha.
Vicente segurou minha mão, apertou forte. Ele também tinha os olhos úmidos. Marina gritou: "É minha irmã! Essa é minha irmã!" Sem se importar com os olhares. Júlia recebeu o diploma, posou para a foto oficial e, quando ia descer do palco, o reitor a chamou de volta. "Senhoras e senhores", ele disse no microfone, "gostaria de fazer uma menção especial a esta formanda. Júlia Santos Almeida se forma hoje com honras acadêmicas, média geral 9,4, e foi escolhida pelos professores do curso para receber o prêmio de melhor projeto de conclusão de curso. Seu trabalho sobre empreendedorismo social no interior do Brasil, modelo de casa de abrigo autossustentável, foi considerado excepcional pela banca e será publicado na revista científica da universidade. O ginásio explodiu em aplausos. Júlia recebeu a placa, o certificado, mais abraços. E então pegou o microfone. "Posso falar rapidinho?" O reitor assentiu. Júlia olhou direto para a gente, direto para mim. "Eu quero dedicar esse prêmio e esse diploma para minha mãe, para Helena, a mulher que me ensinou que desistir não é opção, que me mostrou que a gente pode cair 1000 vezes, mas tem que levantar 1001, que trabalhou sol a sol para que eu pudesse estar aqui hoje. Mãe, esse diploma é nosso. Você sempre foi e sempre vai ser minha maior professora. Eu te amo." O ginásio inteiro aplaudiu de pé. Eu chorava tanto que mal conseguia enxergar. Vicente me abraçou, Marina me abraçou, e ali, naquela multidão de estranhos, senti o amor da minha filha atravessando a distância, chegando até mim, preenchendo cada espaço vazio que ainda existia no meu coração. Depois da cerimônia, quando finalmente conseguimos nos encontrar no meio da multidão, Júlia me abraçou tão forte que quase me derrubou. "Mãe, você veio! Claro que eu vim, minha filha. Eu não perderia isso por nada nesse mundo." "Você abriu o envelope?" "Ainda não. Estava esperando." "Então abre agora. Aqui, agora." Peguei o envelope amarrotado da bolsa, onde tinha carregado durante 2 meses sem abrir. Rasguei o lacre. Dentro tinha um cheque e um papel dobrado. O cheque era de valor significativo, uma quantia que Júlia tinha economizado trabalhando meio período durante a faculdade. O papel dizia: "Mãe, este dinheiro é meu primeiro investimento como administradora. Invisto na casa de abrigo. Invisto nas mulheres que você ajuda. Invisto na multiplicação da bondade. Mas, principalmente, invisto em você. Porque você é o melhor investimento que existe. Você transforma tudo que toca em ouro. Use esse dinheiro para expandir, para melhorar, para ajudar mais gente. E saiba que agora eu vou estar ao seu lado. Terminei a faculdade não para ir embora, mas para voltar melhor. Voltar preparada para te ajudar a levar esse projeto adiante. A gente vai fazer isso juntas, mãe. Você, eu, Marina, Vicente. A gente vai mudar o mundo, uma mulher de cada vez." Com todo o meu amor e admiração, Júlia, olhei para minha filha, através das lágrimas. "Você vai voltar? Para a fazenda?" "Vou, mãe. Já tenho emprego garantido na cooperativa da região. Home office 2 dias por semana. Posso morar na fazenda e trabalhar de lá. Quero usar tudo o que aprendi para profissionalizar a casa de abrigo, transformar ela em ONG registrada, captar recursos, expandir. Quero fazer sua obra crescer, mãe. Você plantou. Agora eu vou ajudar a colher." Não tinha palavras, só tinha amor. Amor transbordando, saindo pelos poros, inundando tudo. Abracei minha filha de novo. Minha menina, minha administradora, minha parceira. E soube que o futuro da casa de abrigo estava garantido. A nova geração estava chegando. Mais preparada, mais equipada, mas com o mesmo coração. O trabalho ia continuar. A corrente de bondade ia crescer. E tudo porque, 15 anos atrás, eu escolhi não desistir. Escolhi fugir, sim. Mas fugir para frente, fugir para a vida.
E essa escolha tinha gerado frutos que eu nem imaginava possíveis. Frutos doces como as laranjas que um dia plantei no chão vermelho. Frutos que iam alimentar gerações.